A paz do Senhor, mulheres do Essência Restaurada, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe sua casa, sua família e a sua vida. Aqui quem fala é Tayane Paiva. Neste momento, abra o seu coração e permita que Deus fale com você neste devocional. Quarto dia do nosso devocional, Esther, para um tempo como este. E se Deus já estiver trabalhando por você, enquanto você acha que nada está acontecendo? Iremos ver hoje como Deus trabalha nas entrelinhas da história. Capítulo 5 inicia dizendo: 3 dias depois, 3 dias depois que Esther jejuou, ela e todo o povo, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Quando Esther foi se apresentar ao rei, algo muito interessante, ela se vestiu com trajes de rainha e colocou-se no pátio. O rei, Esther não podia comparecer à presença do rei, até mesmo naquele pátio, se não fosse convocada por ele, se não fosse chamada por ele. Então Esther corria o risco do rei não estender aquele cetro e ela morrer. Mas a Bíblia nos diz que quando ele viu a rainha, ele teve misericórdia dela e estendeu o cetro. E ela encostando a ponta daquele cetro, significava que ela queria pedir algo, que ela queria falar com ele. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, será dado a você. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Disse o rei: traga Amã imediatamente, para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, será concedida a você. Esther respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes preparei. Então responderei à pergunta do rei. Vimos aqui que Esther, ela não foi diretamente ao assunto que queria ser tratado com o rei. Ela não foi diretamente que ela foi buscar ali. Ela teve uma estratégia. Ela deixou meio que o rei curioso com o que ela iria pedir. Então o rei ficou: claro que eu vou aceitar. O que ela quer, o que ela está preparando. Então ela teve uma estratégia. Ela não foi direta ao ponto. Ela não teve pressa em falar. Ela não teve pressa em agir. Ela teve sabedoria e maturidade. É o que falta em nós hoje em dia. É o que está faltando nas mulheres de hoje. É o que está faltando em nós mulheres. Maturidade espiritual e sabedoria. Às vezes nós queremos agir por impulso. Agimos por impulso. Falamos na hora errada. Falamos de qualquer jeito. Agimos de qualquer maneira. E aqui Esther nos mostra a maturidade de uma mulher. A maturidade de agir na hora certa, no momento certo, com a estratégia certa. Ela não teve pressa em falar. E quantas de nós perdemos a bênção, perdemos nossa posição, quantas de nós perdemos o favor porque agimos na hora errada. Temos pressa demais em falar. Hoje o Senhor nos convida a refletir. Hoje o Senhor nos convida a fechar nossas bocas perante algumas situações. Perante situações que estamos vivendo, estamos agindo por impulso, por emoções, sem estratégia. Estamos falando sem pensar. Estamos agindo sem se preparar. Esther nos mostra que ela se preparou no secreto. Depois ela veio, se arrumou, como uma rainha deveria se arrumar, e obteve a graça, a misericórdia daquele rei. Então ela dá aquele banquete para ele, mas ela não fala para ele: olha, é assim, não,
Ela fala, não, se for do teu agrado, se mesmo tu me amas, se mesmo tu obtém graça sobre a minha vida, venha no banquete amanhã, novamente com a Amã. E aí eu falarei. Isso nos mostra uma maturidade tamanha, uma maturidade imensa de Esther. Que possamos tirar de exemplo a maneira que Esther agiu diante dessa circunstância, diante este momento. Era um momento crucial, minhas irmãs. Era uma coisa muito séria a ser tratada. Não poderia ser entrada de qualquer jeito, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Teria que ter uma maturidade, uma estratégia, uma sabedoria. É por isso que muitos de nós entramos de qualquer maneira na situação e perdemos a batalha. Porque primeiro precisamos nos preparar espiritualmente. Precisamos ter acesso a Deus. Precisamos consultar a Deus. Precisamos buscar o nosso Deus. Precisamos falar com o Pai, primeiramente. Depois nos posicionar. Ali, aonde que Deus quer que nos posicionamos. E falar com sabedoria e agir com a sabedoria. Com a maturidade. Então, nesta manhã, neste dia, haja com maturidade espiritual. Não fale, não chegue falando de qualquer maneira. Não fale de qualquer maneira, não haja por impulso mesmo. Não haja pela emoção do momento. Não, mas eu preciso falar, Não. Não precisa falar, não. Você precisa fechar a boca primeiro e buscar o seu Deus para ter a estratégia certa. Veja que ela convidou a Amã, ela convidou o inimigo para o banquete. Ela convidou o próprio inimigo para... Olha a maturidade e a estratégia dessa mulher. Olha a maturidade, a visão desta mulher. Que nestes dias a gente possa ter essa estratégia, essa sabedoria. E só adquirimos com a graça de Deus. Só adquirimos quando buscamos ao Senhor esta graça do Senhor. Então vamos continuar? Versículo 9. Naquele dia Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos, de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vi aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher, e todos seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou Amã e ele mandou fazer a forca. Vemos aqui Amã, um homem prepotente, orgulhoso. Chegou do banquete se vangloriando, se enchendo, ali dizendo que das suas riquezas, do que tinha, do que havia conquistado, da sua grandeza, do seu cargo, da sua posição, do seu reconhecimento. Mas nada daquilo estava bom porque o judeu Mardoqueu não se prostrava diante dele. Aí a sua esposa e seus amigos teve uma brilhante ideia. Não, construa uma forca, manda construir uma forca para você enforcar Mardoqueu, e amanhã, quando você for para o jantar, o banquete que a rainha Esther vai lhe dar, você vai festejar alegre e feliz. Só que Amã não tinha a mínima noção que Esther também era judia e que Esther era prima filha de Mardoqueu. Tudo isso porque Esther manteve em silêncio, como já vimos, a sua origem e descendência. Mais um ponto. Esther, mais uma vez, tendo sabedoria em escutar e não falar de sua origem. Não falar de onde veio, quem a criou. Então, ela teve sabedoria.
nessa estratégia aí que Mardoqueu lhe passou. Então, Amã, pois bem, mandou construir a forca. Mas no capítulo 6, a gente inicia se dizendo: naquele dia o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado e que lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do que o rei guardavam à entrada do palácio, e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. E naquele dia, enquanto Amã mandou construir uma forca para enforcar Mardoqueu, o rei perdeu o sono. A Bíblia diz que ele não conseguiu dormir. Então mandou trazer os seus registros e abriram justamente aonde estava registrado que Mardoqueu denunciou que naquele tempo nada foi feito. Ele perguntou: e o que foi feito a este homem? Disseram: meu senhor, nada foi feito. Graças a Deus por isso, não é mesmo? Mas eu louvo ao Senhor porque Ele não trabalha no nosso tempo. Ele trabalha no tempo dele. Imagina se o rei tivesse exaltado ali Mardoqueu. O rei tivesse exaltado Mardoqueu naquele tempo, naquele feito que ele tinha feito, naquele momento, naquele exato que ele denunciou. Não, mas vamos... E quando Amã fosse apresentar, que eu com certeza ele teria uma estratégia lógica, porque ele tinha muita influência diante do rei. Ele tinha muita influência. Com certeza o rei iria liberar para ele fazer a execução de Mardoqueu. Mas Deus, ele trabalha de uma forma extraordinária. O rei até se esqueceu de honrar o homem naquele momento. E naquela noite, ele perdeu o sono, ele não conseguiu dormir. E abriram justamente no bem que Mardoqueu tinha feito. Continuando. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Um detalhe muito importante. Naquele tempo, quando a pessoa queria falar com o rei e ela queria abrir a fala diante do rei, ela chegava cedo no pátio e falava para os oficiais: quero falar com o rei. E então o rei, a pessoa, né, os oficiais mandavam ordenar ao rei: Amã está no palácio e quer falar com você. Quando as portas se abriam, Amã abria a fala. Então ele tinha o seu direito da fala. A pessoa abria a sua fala. E naquele dia, ele chegou bem cedo no palácio. Só que o rei não conseguiu dormir, viu que não tinha feito nada a Mardoqueu e pensou: a quem eu vou recorrer? Aí ele perguntou: quem está no pátio? Quando o rei manda o chamar, o rei tem automaticamente a sua fala. Primeiramente, quem fala é o rei, porque ele mandou o chamar. Ele não foi o convocado. Entenderam? Então, quando falaram, manda o palácio, então manda chamar. Então, o rei teve a sua abertura de fala. E Amã teve que ficar em silêncio. Glória a Deus, aleluia, por esta palavra. Então, o rei abriu sua fala dizendo: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer em honrar? Amã, com todo o seu ego, não pensou logo: deve ser eu, né? Deve ser eu que o rei quer agradar. Aí Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer em honrar, senão a mim? Por isso, respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer em te honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, seja o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer em honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa, apanhe o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Ai, Jesus. Que maravilha. O próprio inimigo aconselhou o rei como deveria honrar.
o seu inimigo. Que maravilha por esta palavra. Uma pessoa cheia de ego, uma pessoa com o ego inflamado, uma pessoa orgulhosa, tudo só gira em torno em sua volta, no seu umbigo. Tudo só gira ao seu redor. Então, quando o rei fala, ele não fala diretamente quem é a pessoa, né? Ele fala, cujo rei quer agradar uma pessoa, o que você me orienta? A Amã falou, não deve ser eu, então eu vou colocar assim, uma coisa bem nível assim, sabe? Bem alto. Aí o rei fala, pois é, faça tudo isso ao judeu, Mardoqueu. O que vocês acham que a Amã pensou naquele momento? O que a Amã pensou, que passou na cabeça daquele homem naquele momento? O ódio que aquele homem passou. Deus exaltou Mardoqueu perante aquela situação, perante aquele momento. Deus exaltou Mardoqueu perante o seu inimigo. O seu inimigo planejava matá-lo. O seu inimigo planejava enforcá-lo. Mas o rei não dormiu. E o próprio inimigo aconselhou fazer tal coisa a Mardoqueu. E aí, quem puxava o cavalo era próprio Amã, dizendo, veja, é assim que faz com o homem cujo rei quer agradar. Vale a pena não sairmos da nossa posição. Mardoqueu não se prostrava perante aquele homem. Aí vocês olham para mim e falam, mas Taine, era só se prostrar. Olha o que Mardoqueu ocasionou ao não se prostrar. Aquele homem ficou enfurecido e lançou aquele decreto. Mas era o certo a se fazer, minhas irmãs? Se prostrar perante aquele homem orgulhoso? Se prestar? Por isso que muitas mulheres não rompem, não estão rompendo, porque eles estão se prostrando achando que é o certo. Há coisas erradas. Não nos conformeis com este mundo. Não nos conformeis com este mundo. Mardoqueu, ele não se prostrava perante aquele homem. Não se prostrava de maneira alguma. Aquele homem ficou enfurecido. Ficava com ódio toda vez que via Mardoqueu naquela posição e ele não se prostrava. Mas o que é que tem com este homem que ele não se prostra perante a mim? Vou mandar construir uma forca e vou matar ele. Mas quando estamos na nossa posição, e quando o Senhor quer nos honrar, o Senhor usa até os nossos inimigos para nos honrar. Ele usa os próprios inimigos, a quem quer nos matar, a quem quer nos destruir. O Senhor usa quando estamos na nossa posição. Quando não nos prostramos para o que é errado. Quando entramos no nosso quarto em secreto e falamos com o nosso Deus. E falamos com o nosso Pai. E em secreto Ele nos honra. E até publicamente Ele nos honra. E o versículo 12 continua dizendo, depois disso Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido. Vemos aqui que depois que Mardoqueu foi honrado perante toda aquela população de Suzã, ele voltou para a porta do rei. Qual era a sua posição? Ele vestiu o pano de saco e cobriu a sua cabeça com cinzas novamente. Por quê? Porque o decreto ainda estava para ser executado. O decreto que foi lançado para matar os judeus. Ele foi honrado ali momentâneo, mas ele não saiu da sua posição. Ele voltou para a sua posição. Sua posição de humilhação perante ao Senhor. E a importância, como eu tenho dito, ao decorrer desse devocional, de não sairmos da nossa posição. Se Mardoqueu fosse um homem arrogante e orgulhoso, ele teria continuado. Já fui honrado mesmo? Já fui honrado. Já fui honrado, já fui visto por todas as pessoas, né? Já fui exaltado perante a todos, até perante o meu inimigo eu fui exaltado por ele mesmo. Vou continuar com esses trajes reais e tá tudo bem. Mas após este momento de honra, ele desceu do cavalo e voltou para a porta, para a sua posição. Quantas de nós temos saído da nossa posição? Mal vencemos a guerra, mas vai ter momentos em nossa vida que o Senhor vai nos honrar no meio do problema, no meio do caos inteiro. O Senhor vai nos honrar. Vai nos honrar. Mas não devemos sair da nossa posição. Não devemos sair da posição que Ele nos colocou.
Devemos continuar nos humilhando para obter o favor que queremos alcançar lá na frente. No meio do processo, vamos ter as nossas conquistas. O Senhor vai permitir conquistar a honra dos próprios inimigos, mas não devemos sair da nossa posição para obter o favor maior, a graça maior, a honra maior. Amém? Versículo 13. E contou a Zé sua mulher e todos os seus amigos tudo o que havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zé, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Quando ela fala isso, vimos que no capítulo 3, Amã, filho de Amedata, descendente de Agag. Quem é Agag aqui? Agag, o rei dos amalequitas na época de Saul. Quando o Senhor ordena, Saul vá e mata e extermina todo aquele povo amalequita. E lemos que Saul não faz isso. Ele mata o povo, pega uma parte do rebanho daquele povo e leva o rei Agag como prisioneiro. Desobedece a ordem de Deus. E quando começa essa guerra, esse impasse entre judeus e amalequitas? Quando os judeus saíram do Egito, liderado por Israel, por Moisés. Saíram do Egito, liderado por Moisés. E os amalequitas eram um povo nômade. Se sentiram ameaçados. Então atacou Israel no momento de fraqueza daquele povo, que eles já tinham andado muito tempo, e começaram a atacar o povo de Israel na retaguarda. Então Moisés subiu ao monte e o exército liderado por Josué conseguiram derrotar aquele povo, vencer aquele povo e continuaram a andar. Mas, como falei, era um povo nômade, né? Eles viviam em vários lugares, conseguiram se recriar novamente. Tanto que eles tiveram, durante muito tempo, impasses. Então, Deus mandou Saul exterminar aquele povo de vez e matar Agag. E assim ele não fez, como o Senhor ordenou. Aí o Senhor desprezou isso que Saul fez. Voltando para a nossa história, como a mulher de Amã e seus conselheiros disse: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições. Por quê? Porque todas as vezes que o povo de Israel, o povo judeu, entrava em guerra com os amalequitas, a vitória era do povo judeu. E por isso que Amã tinha tanto ódio deste homem. Desprezava tanto este homem, odiava e queria, na cabeça dele, ele iria conseguir. Ele seria o que iria conseguir ter a vitória sobre o povo judeu. Só que ele não contava com o poder do nosso Deus. Aparentemente ele não sabia dos grandes feitos, né, que o Senhor já havia feito. Não sabia, né? Só não queria acreditar. Então, a sua mulher falou: não tem condição de você enfrentar, você está arruinado. Você está arruinado. Esquece isso aí. Esquece este homem, porque a sua queda já começou aí. Glória a Deus por esta palavra. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Esther havia preparado. Então, esta era a segunda noite que Esther havia preparado o banquete e era o dia que ela iria revelar. E essa parte a gente vai ficar para amanhã, o nosso último dia do nosso devocional. Vamos ver como Esther triunfou na sua vitória, como o Senhor deu livramento para aquele povo. E eu quero concluir aqui dizendo, para você não sair da sua posição, né? A posição que o Senhor já a colocou. A posição que o Senhor já determinou para a sua vida, dentro desta casa. Exerça a sua função. Tenha estratégia. Não haja sem pensar. Não fale demais. Haja com a estratégia que o Senhor irá lhe dar. Busque o espiritual. Busque o reconhecimento de Deus e não dos homens. Busque acessar a presença do Senhor. Tenha pressa em falar com Deus. Tenha pressa em falar com o seu Senhor e não com os homens. Tenha pressa em consultar o seu Deus. Que no momento certo, na hora certa, o Senhor irá agir ao seu favor. E o Senhor já está agindo ao seu favor diante esta luta, diante as tribulações que passamos. E o Senhor nos dará a vitória para a honra e glória do nome dele.
Então esse foi o devocional de hoje. Quero agradecer a você que ficou até o final. Que o Senhor Jesus alimente você desta palavra abençoada. Que Ele restaure sua essência e que Ele te levante para viver o propósito que Ele preparou para a sua vida.